Eu gostaria de pedir que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 13. O Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos dizer que somos extremamente gratos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos mais uma vez diante de Ti, podendo apresentar o nosso louvor, a nossa adoração, poder engrandecer ao Senhor através da nossa gratidão. Isso é uma oportunidade que o Senhor nos concede e que a usufruímos com o propósito de glorificar ao Seu nome, pois és entronizado em nosso meio. O pedido que fazemos é que possa abrir as nossas mentes, de modo que sejamos capazes de compreender o raciocínio que for construído ao longo do sermão, e também corações receptivos à Tua palavra, dispostos a serem transformados pelo poder que nela há. E também peço eu que o Senhor me use, mesmo a despeito de mim e das minhas debilidades, e que tudo aqui possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, gratos a Ti oramos, agradecidos sim, através do Teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nada existe de mais perturbador à mente humana do que a ideia de que possam lhe sobrevir males e sofrimentos, e em qualquer que sejam as proporções. E estar diante do sofrimento, quer seja um sofrimento nosso, ou quer seja um sofrimento alheio, é sempre angustiante. E isso ao tal ponto que a gente sempre tenta se empenhar recursos e tempos, e o que quer que a gente julgue necessário para evitar o sofrimento, ou se no caso, se não for possível evitá-lo, pelo menos para subjugá-lo e fazê-lo encerrar. Contudo, os males e os sofrimentos pertencem à natureza humana. Basta uma hora em frente a um noticiário na televisão, uma visita a um hospital, um breve tempo nas redes sociais, vendo alguns feeds, ou ainda uma conversa com alguém conhecido. E isso tudo basta e é suficiente para que tragédias e mais tragédias, dor acrescentada à dor, sofrimentos sobre sofrimentos, sejam escancarados dia após dia em nossas faces. São fatos realmente dos quais nós não podemos nos desvencilhar. Mas eu pergunto então, por que será que nós sofremos tanto? Ou ainda nas palavras de um poeta brasileiro, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Portanto,
hoje, com este sermão, o meu intuito é mostrar para cada um de vocês que sim, a Bíblia ensina o porquê que é que nós sofremos tanto. E ainda mais, que Deus se usa da instrumentalidade do mal e do sofrimento para nos ensinar tanto sobre o arrependimento, como também sobre a perseverança. E ainda que haja, sim, quem diga que a vida é só dor e sofrimento, até mesmo por estar considerando a existência como um fardo de males acumulados de maneira desmedidas, e não veja a esperança no final do túnel, o nosso Senhor Jesus põe em bons termos tanto o que pensar e o que não pensar sobre os males e sofrimentos, quer sejam nossos, quer dos próximos. Mas também é verdade que ainda que as Escrituras falem sobre esse tema, muitas pessoas elas não conseguem lidar com as dificuldades de ter que enfrentar a realidade do sofrimento no mundo. Para isso, alguns buscam se entorpecer com drogas, com sexo, bebedices, glutonarias, filmes, séries, novelas, músicas, amizade, esporte, trabalho e tantas outras coisas que poderiam ser acrescentadas a esta lista, só porque isso lhes serve como refúgio contra o choque que é causado pelo sofrimento no mundo. Mas será que isso seria o correto a se fazer? No outro lado da moeda, há aqueles que se apegam à religiosidade, porém a sua proximidade com o que é sagrado não passa de um meio também para se anestesiarem da dor com esperanças de melhoras futuras. Não com o real intuito de se aproximarem de Deus por quem Ele realmente é. Outros, por sua vez, têm erguido os seus punhos contra Deus e questionado a Ele, ou até mesmo sua existência, por não conseguirem encontrar um equilíbrio entre a grandeza do Criador e o mal presente no mundo, ou a proporção aparentemente desmedida entre a quantidade de sofrimento que temos em uma vida que é tão pouca. Bem, devo então dizer que nada há de novo debaixo do sol. E essas questões que eu apresentei, tão pertinentes à nossa época, também já foram feitas no passado. E dada a gravidade do assunto, vemos que houve um cuidado da parte de Deus em tratá-lo abertamente nas Escrituras. É, portanto, apropriado dizer que o relato que nós acabamos de ler de Lucas, do capítulo 13, do verso 1 ao 5, mostra que questionaram a Jesus. E o que nos introduz a esse acontecimento em questão é algo um tanto comum. Alguém veio a Jesus em busca de respostas. Talvez se com boas intenções, como fora com Nicodemos, ou se na pretensão de tentar até mesmo pegar Jesus em algum erro, tal qual os fariseus já fizeram diversas vezes, nós não sabemos. Mas algumas coisas estão presentes no texto e também em seu contexto que certamente valem ser ressaltadas e que nos ajudarão na interpretação daquilo que vamos ver esta noite. Primeiramente, o acontecimento em questão é relatado somente no Evangelho segundo escreveu Lucas. Se isso acontece, vale então se atentar a algumas características presentes neste escrito do Evangelho que Lucas fez. Primeiro, que o Dr. Lucas ele busca apresentar a extensão da salvação a todos os gentios. Isso é muito comum em seu livro. No texto em questão que nós vemos, é levantado um assunto relacionado aos habitantes da Galileia. Povo que no período da divisão das terras das 12 tribos, manteve em seu convívio pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. Os gentios, no caso. E não é sem motivo que o próprio profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 1, diz que Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso diz a palavra de Deus. Lucas também mostra de maneira proeminente Jesus como o Nazareno, ou seja, um habitante de Nazaré,
que era a cidade da Galileia. Até porque Maria e José eram de lá. Isso a gente vê em Lucas 1, 26, 2, 4, 23, 6. A gente também vê que Lucas mostra o ministério de Jesus na Galileia, tal qual a gente tem em Lucas 4, 5, 17, 8, 26, 17, 11 e tantas outras passagens. A gente também vê como alguns discípulos de Jesus vieram da Galileia. Isso a gente também tem registrado em algumas passagens de Lucas, tal qual também como parte de seus seguidores eram galileus. E por fim, uma grande ênfase no Evangelho de Lucas é que ele dá ênfase à chamada ao arrependimento, como temos em Lucas 3, 5, 32, 10, 13, 11, 32 e assim como em outras passagens. Eu sei que pode parecer muita informação, mas o que a gente pode fazer é resumir isso em uma sentença, dizendo que a Galileia, apesar de ter sido menosprezada por habitar muitos gentios, foi escolhida por Deus para ser o palco inicial da chamada ao arrependimento e da propagação da salvação para todas as nações. E vale dizer que Jesus, ele então, não nasceu num palácio, mas em uma manjedoura. Ele não foi um governante, mas um carpinteiro. Ele não cresceu na cidade que era conhecida como o centro sagrado religioso, mas cresceu na Galileia. Deus sim faz isso para mostrar, mesmo que contra a intuição, ele revela o seu poder através das maiores fraquezas. Então, vindo ao texto propriamente dito, nesse momento vemos que um genocídio é relatado. Nos é dito que Pilatos ele cometeu uma maldade sem escrúpulos por ter assassinado os galileus de forma horrenda, a tal ponto que o sangue que era oferecido foi misturado com o próprio sangue daqueles que morreram. Não é estranho ler que galileus estivessem oferecendo sacrifícios, até porque em Josué 21 diz que durante o momento em que os levitas foram requerer suas terras, a Galileia estava entre elas. Nós não sabemos a razão do porquê que Pilatos fez isso, e também não há informações em nenhum outro documento além da Bíblia que relate esse ocorrido. Mas vale ressaltar aqui alguns pontos. Primeiro, o que foi feito foi algo horrível. E foi algo que trouxe muito sofrimento. Isso se percebe até mesmo pela comparação que Cristo viria a fazer a seguir, relatando um outro tipo de sofrimento. Segundo, que o que Pilatos fez é perfeitamente compreendido como algo absolutamente mal e um mal moral. Isso é lido de forma apropriada quando as Escrituras nos adverte que aqueles que estão em pecados e distante de Deus possuem os seus pés velozes para derramar o sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria, e desconhecem o caminho da paz. Contudo, a fala do Senhor Jesus traz à tona algo que era comum ao pensamento do povo judeu. Vejam o verso 2. Nos é dito: pensai que estes, os galileus, eram mais pecadores do que os outros? Infere-se então a partir dessa leitura que o pensamento que alguns judeus tinham era que se você sofre muito e que muitos males vêm sobre você, é porque você tem muitos pecados. E os judeus então olhavam para os galileus como um povo cheio de pecados, justamente pelo que a gente comentou anteriormente, pois desde o seu início tiveram se misturando com os povos fora da aliança. O que na cabeça dos judeus justificaria que qualquer sofrimento estivesse sobre os galileus. Mas isso não se restringia também só aos galileus, pois a ideia dessa proporção entre quantidade de pecados e o tanto que você sofre também se percebe em outras situações. Se a gente vê, por exemplo, o que é dito no livro de Jó, ao vermos a maneira com que os seus amigos o trataram, a gente tem, por exemplo, falas como a de Elifaz, que disse: acaso já apareceu algum inocente
E onde foram os retos destruídos? Claro que é difícil imaginar o contexto do mundo em que Elifaz viveu, mas a nossa experiência de vida nos mostra que sim, que muitos inocentes e muitos retos, sobre a perspectiva humana ou não, já passaram por muitos males e sofrimentos. Voltando então ao Novo Testamento, a gente vê outra situação que é relatada em João 9:2, onde os seus discípulos, ao avistarem o cego de nascença, questionam a Cristo: quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então a gente pode sim concluir que isso era um pensamento comum aos judeus, de acreditar que o quanto você sofre diz respeito ao quanto você peca. E mesmo em nossos dias, numa cultura não judaica, nós somos capazes de encontrar diversas pessoas que, na tentativa de justificar suas insatisfações com a quantidade de sofrimento a qual são expostas, muitas das vezes dizem não terem pecado para estar sofrendo tanto, não terem errado para sofrerem tanto. E afinal de contas também, quem nunca ouviu esse deve ter tacado pedra na cruz para estar sofrendo assim? Mas a gente sabe que isso é errado, não é o que Jesus ensina. Agora, é verdade que se a gente tentar entender o ponto de vista dos judeus, até que faz sentido o relato que a gente viu como esses, pois na cabeça dos judeus eles entendiam que, se o Senhor Jesus vai vir para nos livrar dos pecados, e o pecado é o que proporciona o montante de sofrimento, logo Cristo que nos livrará do pecado, nos livrará dos males e dos sofrimentos. E isso se percebe, por exemplo, numa leitura de João 6, 14 a 15, onde a gente vê que eles tinham Jesus como um Messias terreno, que, por exemplo, os livraria do governo romano, que era um governo que causava mal e sofrimento. E, inclusive, tentaram proclamar como rei. Porém, eles não poderiam estar mais errados. E o erro deles foi acreditar que, se não estavam sofrendo tanto quanto aqueles galileus estavam sofrendo, é porque não havia neles tantos pecados quanto possuíam aqueles que morreram de forma tão cruel. E já vimos que Jesus, com sua pergunta, enfatiza isso. Agora, o que me vem na mente é o questionamento para saber se eu estou lendo um texto de 2000 anos atrás ou um relato de nossos dias. Pois a tendência entre a maior parte da população brasileira, por exemplo, é de acreditar que não somos tão pecadores assim. E isso sempre é dito de maneira pessoal e se colocando à parte dos demais. Tanto que ainda há quem diga, eu até tenho pecados, porque todo mundo erra. Mas também sempre tem quem erra mais do que eu. Mas isso não é o que Jesus ensinou. E ele, em sua eterna sabedoria, não abriria margem para interpretações erradas, e as Escrituras entram em plena harmonia com o seu ensino, de que sem arrependimento todos haverão de perecer. Até porque não foram somente alguns, mas o que as Escrituras dizem? Que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, como temos em Romanos 3:12. E ele ainda enfatiza e mostra ser universal a necessidade do arrependimento, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Analisando então a resposta de Jesus, ele, ao dizer que os galileus não eram mais pecadores do que aqueles que o questionaram, não estava, primeiramente, dizendo que os galileus não possuíam pecados. Apenas é dito que eles não eram mais pecadores se comparado aos demais, mas certamente eram pecadores. Há uma grande diferença, portanto, entre não eram pecadores e não eram mais pecadores que os demais. Segundo, que sabendo da intenção de seus interlocutores, Jesus não os isentou da culpa dos seus próprios pecados. Pelo contrário, fez com que viesse à tona a real gravidade do problema. E Cristo,
como naquele tempo exortou, ele também ainda fala aos nossos dias e fala aos nossos corações. E se vocês pensam que não possuem tantos pecados, se acredita que porque não esteja sofrendo das mais diversas calamidades, está em paz com Deus, saiba que os nossos pecados são tão graves quanto os de qualquer outro sofredor neste mundo. E tudo o que nos cabe é olhar para nós mesmos e reconhecer que nós precisamos de arrependimento, porque do contrário nos está reservado a morte. E aqui está um ponto interessante para se ressaltar com relação ao sofrimento. Nessa aparente calmaria em meio ao mar de sofrimento, se acredita estar em paz com Deus só porque não está sofrendo. Quantos nos dizem paz, paz, por ser o que pensam, quando na verdade não há paz com Deus? E aqueles povos judeus que se achegaram a Cristo, e mesmo a nossa geração, estão olhando para o mal e o sofrimento, e por conta da cegueira causada pelo pecado, não estão vendo o que deveriam ver. Por essa razão, Jesus adverte para que não interpretemos de maneira errada os ensinos de Deus, mas que entendamos que os sofrimentos, ou a ausência deles, para aqueles que estão fora de Cristo, é um chamado para o arrependimento. Por isso, se por um lado podemos argumentar que o montante de pecados não é um fator decisivo para determinar a quantidade de sofrimento que há de se passar, ainda é verdade que os males e sofrimentos só existem porque existe o mal, porque existe o pecado no mundo, por causa do pecado que há. E a consequência última desse pecado, o salário a ser pago justamente a quem o pratica, a Bíblia diz que é a morte. E não se limitem à morte física, pois no mesmo Evangelho de Lucas, um capítulo anterior, de número 12, nós vemos que não devemos temer os que matam o corpo e depois disso não podem mais fazer nada. Antes ele nos mostra que devemos temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Quem nós sabemos que é quem pode depois de matar lançar para o inferno? O próprio Deus. É Ele quem chama os pecadores ao arrependimento. Mas mesmo a despeito de tudo que foi tratado, o Senhor Jesus ele também antecipa alguns problemas de interpretação que poderiam surgir decorrente do fato de primeiro ele ter iniciado sua argumentação com relação ao mal moral, como no caso foi o que Pilatos fez. Até porque aquilo que Pilatos fez, aquele genocídio, partiu da vileza do seu próprio coração. E o fato dos galileus terem sofrido em nada se relaciona com a quantidade de seus pecados. Contudo, poderia ser que aqueles judeus pensassem, poxa, se quando alguém faz um mal e outra pessoa sofre, ela não é responsável, ali não está se levando necessariamente em conta os seus pecados, mas sim o pecado de quem praticou o mal, uma coisa é certa, que quando calamidades naturais acontecem, só pode ser o próprio Deus punindo as pessoas pelos seus pecados. Se uma enchente, ou um tsunami, um terremoto, um furacão, uma doença, se vem sobre o ser humano, só pode ser Deus punindo os seus pecados. Nesse caso, poderia-se concluir o mesmo pensamento comum aos judeus de que se sofre é porque tem o pecado mais. Porém, para evitar tal erro, o próprio Jesus introduz uma outra questão, que foi a morte causada a 18 pessoas por conta do desabamento de uma torre de Siloé sobre elas. O acontecimento em si também não possui citações em nenhum outro documento, além da que encontramos no Evangelho segundo Lucas, porém isso não invalida o acontecimento e muito menos o ensino que Jesus quer passar. Vale ressaltar então dois aspectos da queda da torre. Primeiro, que o acontecimento indica que foi realmente uma queda natural. Não foi alguém que, com intenção, derrubou aquela torre. Isso se percebe na forma com que Lucas trata o seu texto, pois vemos que o primeiro relato era um relato conhecido e cheio de detalhes,
E o segundo também era bem conhecido pelos ouvintes de Jesus. Seria estranho acreditar que faltasse detalhes com relação a alguém ter derrubado a torre sobre aquelas pessoas, considerando o cuidado de Lucas. Segundo, que o processo argumentativo de Jesus leva a gente a entender um acréscimo, ou seja, além do mal moral, há algo a mais, o mal e o sofrimento que é causado por fatores naturais. E Jesus deixa bem claro que, tanto quanto eles interpretaram os sofrimentos gerados pelo mal moral, eles certamente estariam interpretando de maneira incorreta o sofrimento causado por calamidades naturais. E Jesus ainda esclarece que não haveria razões para os judeus apontarem o dedo para a Galileia e cogitarem o sofrimento deles, dos galileus, como resposta ao pecado deles. Enquanto bem ali, ao lado deles, também estavam morrendo pessoas e também estava sendo gerado sofrimento. Jesus põe abaixo o argumento de que eles fossem mais santos. Pelo contrário, deixa claro que eles também eram culpados diante de Deus. E de que, do mesmo modo que o mal moral, os sofrimentos por calamidades naturais deveriam os conduzir ao arrependimento diante de Deus. E entendemos o porquê disso. Por exemplo, Gênesis 3 deixa bem clara que, por causa do pecado, maldita é a terra. Ela que era perfeita, passou a produzir cardos e abrolhos. Ou seja, a criação entrou em colapso, e os sofrimentos que são produzidos por consequências naturais vêm como resultado último do próprio mal, da corrupção humana, do pecado que habita em cada um de nós. Isso fica evidente quando lemos em Romanos 8, do verso 20 ao 21, que a criação, mesmo a criação, está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. E já sendo suficiente que Jesus tenha dito que quem sofre por calamidades naturais não sofrem por serem mais pecadoras que os demais, e que, portanto, quem contempla ou passa pelo sofrimento, ou simplesmente vive com a ausência dele, deve se colocar em arrependimento, as Escrituras ainda nos adverte de que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como o mundo, como a sua sabedoria e a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então Jesus falou naqueles dias e ele continua dizendo para nós e para a nossa geração: se arrependam de seu pecado todas as vezes que contemplarem o mal e o sofrimento. E ainda se arrependam todas as vezes que a criação, agora em colapso por causa do pecado, vier a infligi-los com sofrimentos desmedidos. E se lembrem que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas o Evangelho e o arrependimento andam juntos? De que maneira, então, a gente pode associar a mensagem do Evangelho ao fato de no mundo existirem tantos males e sofrimentos? Consideremos, portanto, que a mensagem do Evangelho diz, primeiramente, que Deus não fica indiferente ao sofrimento alheio. Até mesmo porque este vem como consequência do pecado, que antes de tudo é o que causa a inimizade entre ele e os seres humanos. E considerando isso, Deus diz que não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva.
E é por isso que na mesma passagem de Ezequiel 33:11, Deus clama: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? Sim, o Senhor é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, como temos em 2 Pedro 3:9. Segundo, que Jesus encarnou, se introduzindo em meio ao sofrimento. Ele, o nosso Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como temos em João 1,14. E mesmo apesar de sua grandeza e do tamanho do seu poder, ele fez parte de uma família pobre e os sofrimentos que são cabíveis a isso. Ele não fez parte de uma elite de poder, mas se fez um simples carpinteiro. E nessa alta humilhação, as Escrituras dizem: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, como temos em Mateus 9:36. E mesmo possuindo todo o poder, até mesmo para ressuscitar os mortos, ele não ficou indiferente. Vejam, por exemplo, o que nós vemos no relato de quando sepultavam a Lázaro. Quando aquelas pessoas estavam ali sem esperança, aflitas, chorando por conta da morte de Lázaro, quase perdendo a esperança, Jesus não virou para elas e disse: parem de chorar, vocês não estão vendo que eu estou presente? Que eu sou quem dá a vida? Parem de chorar. Não, Jesus não foi assim, alguém que não considerou a dor do próximo. Pelo contrário, o relato bíblico diz que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhes responderam: Senhor, vem ver. E então um dos versículos mais belos em todas as Escrituras nos é apresentado, dizendo: Jesus chorou. Jesus não fica indiferente com a dor e com o sofrimento e com os males de ninguém. Terceiro, que Jesus é conhecido como o servo sofredor, aquele que era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, como temos em Isaías 53. Enquanto bebê, já possuía quem desejasse matá-lo. Como adulto, não foi diferente ao longo de todo o seu ministério. Prestes a morrer, foi cuspido, açoitado, esmurrado, lhe humilharam, lhe colocaram uma coroa de espinho, fizeram-no carregar aquilo que viria a ser o seu próprio instrumento de morte, que por sinal era o pior da época, mas mesmo assim permaneceu calado. Bem dizem os versos do hino Jesus das Cicatrizes ao dizer que falsos deuses sempre fortes não conhecem o abandono, que só conheceu o Deus que tropeçou até o seu trono. Foste morto e humilhado pela mão de homicidas. Ó Jesus das cicatrizes, és o Deus que tem feridas. Não há ninguém que tenha sofrido mais que o nosso próprio Cristo. Quarto, que Jesus tomou sobre si o maior sofrimento que pode existir, pois ele bebeu do cálice da ira de Deus. Sim, ele é o Deus encarnado, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados, como temos em Isaías 53. E aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como temos em 2 Coríntios 5:21. Quinto, que para os que estão fora de Cristo,
O dia do juízo final se aproxima, e é um dia onde Deus punirá todo o mal, e com tal punição, a ira do Criador será derramada, e isso se dará início ao sofrimento eterno. O apóstolo João viu este dia, e sobre ele falou: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso está relatado e é um alerta para nós, vindo de Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, de que para os que estão fora de Cristo, que não se arrependem, o dia do juízo final, um dia onde de fato a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não se arrependeram, é um dia que já está marcado. Sexto, que o mesmo julgamento para os que estão em Cristo Jesus será de alívio, consolo, pois o apóstolo João disse também que ouviu uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, como temos em Apocalipse 21. Para os que estão em Cristo Jesus, que se arrependeram de seus pecados e que agora habitam no próprio Deus, o dia do juízo final, que também está marcado, é um dia para pôr um fim em todos os nossos males e os sofrimentos que temos de enfrentar. E, portanto, como deve o cristão, aquele que já se arrependeu, reagir diante do sofrimento? Os sofrimentos, então, para aquele que se arrependeu verdadeiramente, passa a ter um proveito. Já deixa de ser somente uma chamada ao arrependimento, mas passa a ser um meio para a edificação ao longo da jornada cristã. Até porque, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na mesma esperança que o presbítero Arbini já esclareceu muito bem. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações e nos sofrimentos que vêm sobre nossas vidas, sabendo que a tribulação nos produz perseverança, e de que a perseverança nos produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Segundo, que é concedido o privilégio de sofrer, mas agora por Cristo Jesus. Até porque nos foi concedido a graça de padecermos por Cristo e de não somente crermos nele, como temos em Filipenses 1, 29. E terceiro ponto, que o sofrimento e que os filhos de Deus que compartilham tais sofrimentos com Cristo possuem a certeza de que serão preservados até o fim, pois o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, e que não sofreremos, não, de que se com Ele sofremos,
também com ele seremos glorificados, assim como temos em Romanos 8. Portanto, recapitulando o que nós acabamos de ouvir, diante de tudo que foi declarado, precisamos ter em mente e em nossos corações que o sofrimento no mundo é real. É real, não é uma mentira, uma ilusão. Ele existe e dói e machuca. O mal e o sofrimento, eles só existem porque entraram no mundo por causa do pecado, que ainda permanece no mundo. Também que o sofrimento, ele deve nos conduzir ao arrependimento. Quer seja porque estamos nós sofrendo, quer seja porque outros estão sofrendo, e quer seja até mesmo na falta do sofrimento. Deus diz, se arrependam. Também que Cristo foi aquele que mais sofreu neste mundo. E por levar sobre si a ira de Deus. E de que isso deixa bem claro que Deus não fica indiferente aos nossos sofrimentos. O que mais eu tenho ouvido falar é as pessoas dizerem, poxa, se existem tantos males e sofrimentos no mundo, então Deus não existe, porque Deus não está fazendo nada. Mas pelo contrário, Ele já fez, Ele se encarnou, tomou sobre si esse sofrimento que a humanidade passa, para dizer que não está alheio ao sofrimento humano. O ser humano, então, ao ser reconciliado com Deus, também não deixa de sofrer, como querem indicar muitos, como a falsa pregação da teologia da prosperidade. Pelo contrário, muitas das vezes, sofre mais. Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Tudo bem, mas saiba que lhe serão acrescentados, graças a mim, muita mais família, muita mais comunhão, mas também muito mais sofrimento. Jesus disse isso. E isso nos servirá como um propósito nas mãos de Deus para a nossa edificação. Também que para os que não se arrependeram, o dia do juízo final será o sofrimento último sendo aplicado sobre eles. Isso é um alerta para todos os que ainda não se arrependeram. E por fim, saibam que Jesus chama todos ao arrependimento. E assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo eu então estou rogando que se reconciliem com Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Amém?